Você sabe o que é quiumba? Hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Eu vim aqui para convidar você para a 12ª turma de Teologia aqui do Umbanda de Boa. Pessoal, é um curso fantástico, mais de 4.000 pessoas já passaram pelo curso. É um curso que realmente agrega, traz informação de Umbanda. Para entender uma religião que tem tanta informação, não é difícil de entender, mas é muita informação que precisa ser conhecida. E eu quero transmitir a você nesse curso mais de 25 anos de Umbanda, toda a minha experiência e, acima de tudo, suporte ao aluno. Eu estarei disponível para você tanto pela plataforma do curso quanto pelo WhatsApp. Você fala diretamente comigo, o Márcio mesmo, professor, é que vai responder as suas perguntas. Olha, pessoal, tudo numa condição muito bacana para ser pago. É um curso que não é curtinho, é um curso longo, mas quem faz esse curso acaba fazendo todos os cursos da nossa plataforma. Eu tenho muita alegria em convidar você e peço humildemente, mais uma vez, me dê a honra de ser o seu professor. As matrículas estão abertas, entre em contato com o Sombra por esse número. Que Oxalá abençoe a todos. Aguardo você na primeira aula. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Aquele momento especial de todos os sábados, onde a gente se encontra, gente, para abordar um tema, bater aquele papo sobre assuntos de Umbanda, de espiritualidade em geral, sempre para elevar, para aprender mais, para aumentar o nosso conhecimento. E a gente tem o maior prazer de estar aqui, junto de você, que é um membro da família. Abraço na família Umbanda de Boa. Quem é da família já sabe, deixa o like, comenta ao final do vídeo, compartilha, ajuda o canal a crescer. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Quer fazer parte da família Umbanda de Boa? Clica no botão inscrever-se, depois de inscrito, clica no sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. Hoje o tema, assim, para quem é da Umbanda, já deve ter ouvido muito esta palavra, quiumba. Ah, não, a pessoa está com quiumba, isso é coisa de quiumba. Quiumba no terreiro. Nossa, não está dando brecha para quiumba. O que significa, afinal de contas, o que é quiumba? Hoje a gente vai falar sobre o que é quiumba e sobre tudo o que a gente precisa saber sobre esse termo e esses espíritos. Na realidade, a palavra quiumba, ela vem certamente do quimbundo. Quimbundo é uma das línguas bantus, que é muito falado em Angola, por exemplo. Por incrível que pareça, pessoal, não encontrei nada que realmente me convencesse da tradução da palavra quiumba. Alguns falam que é aquilo que não é necessário, outros falam que é um espírito da noite. Mas, na verdade, quiumba, na forma geral do nosso uso dentro da Umbanda, é uma palavra que define o espírito obsessor. O que é um espírito obsessor? É o espírito que faz o mal para as pessoas. Então, quiumba, a gente pode definir quiumba como o espírito que faz o mal deliberadamente, que gosta de fazer o mal para as pessoas. Então, tudo que é espírito ruim, você pode falar que é quiumba. Eu quero aproveitar, apesar de eu já ter falado isso tanto no canal, porque eu escuto muito isso me incomoda. O pessoal tem muita mania de falar, ah, não, coisa ruim é egum, a pessoa está com egum. Egum é todo e qualquer espírito desencarnado. O caboclo 7 flechas que se manifesta através de mim é um egum. Por quê? Egum é o espírito que já passou na vida terrena, já foi encarnado e hoje está desencarnado. Se você pegar qualquer guia de luz, que certamente já passou pela vida encarnada, todos eles são eguns. E também os quiumbas, os espíritos trevosos, obsessores, sofredores, zombeteiros, também são eguns. Egum é qualquer espírito desencarnado. Não significa que seja bom nem ruim. Eu falo sempre que Chico Xavier, do meu pai Osmildo, meu finado pai de santo, que já todos desencarnaram, são todos eguns. O espírito de Hitler, de Napoleão, que foram pessoas ruins, difíceis, complicadas, também são eguns. Quero deixar só isso esclarecido, porque as pessoas têm mania de confundir. Espírito ruim é quiumba. E o que leva um espírito a se tornar um quiumba? Por que o espírito tem vontade de fazer o mal? Essa é uma pergunta que todo mundo tem, ou já teve, já passou pela sua cabeça esse tipo de pergunta. O que leva um espírito a praticar o mal? E eu posso falar para você que são inúmeras situações, não existe uma receita de bolo de como fazer um quiumba, como fazer um espírito negativo, mas cada um tem uma história. Cada uma delas são histórias de fracassos, insucessos ou de sentimentos de injustiça.
O caso mais claro são os espíritos que, quando em vida, quando encarnados, já tinham uma orientação ruim, já eram maus, já gostavam de fazer o mal. Essas pessoas que matam sem nenhum tipo de motivo, essas pessoas que gostam de todo tipo de prática negativa, como abuso sexual, abuso moral, que gosta de castigar, bater nas pessoas, que leva, inclusive, como eu acabei de dizer, à morte de pessoas. Essas pessoas, quando desencarnam, automaticamente se transformam em espíritos negativos. Mas assim, ela já morre e vira quiumba? Não. Ela já tem aquele direcionamento negativo na energia que aquele espírito carrega. Então, ele se associar a outros espíritos negativos vai ser muito fácil, porque você sempre vai buscar estar no meio dos seus comuns. Um espírito ruim não vai ficar entre os espíritos bons, né? Ele nem vai se sentir bem no meio daqueles espíritos. Então é natural que, ao se aproximar dos espíritos negativos, ele comece a aprender como utilizar manipulação de energia, de poder, para fazer o mal, aquilo que ele já fazia em vida. Existem os espíritos que, por sensação de injustiça, acabam tornando a sua vibração negativa e acabam se aproximando de espíritos malfeitores. Então, vamos dar um exemplo para você. A pessoa que às vezes trabalhou uma vida inteira, se sacrificou, fez tudo certinho na vida, criou filho, pagou imposto, fez tudo como que tinha que fazer. No momento que ela ia ter o retorno, que ela conseguiu um momento legal na vida, que ela ia, digamos assim, aproveitar, ela desencarna. Esse é um caso muito comum. Eu estou dando um exemplo muito clássico, mas existem inúmeros exemplos de sentimentos de injustiça. Essa pessoa que ia gozar de tudo aquilo que ela construiu na vida e desencarna, o que acontece com ela? Ela simplesmente fica revoltada, se sente injustiçada. Deus não existe. E já que eu não pude ser feliz, já que eu não pude aproveitar, eu não vou deixar ninguém aproveitar também. Todas as pessoas têm que sentir a minha dor, o meu sofrimento. E com esse pensamento tomando conta do espírito dela, ela acaba se aproximando de espíritos malfeitores. Vamos pegar um outro caso para a gente ilustrar como existem diversas formas de se tornar um quiumba. Às vezes o espírito desencarna e não segue o caminho dele. Ele não vai nem para o umbral. Fica aquilo como a gente chama de alma penada, andando, circulando aqui no nosso mundo material, normalmente próximo da própria casa, onde ele habitava quando encarnado, próximo dos entes queridos que ele tinha quando era encarnado. Por quê? Porque ele quer ficar próximo, ele não quer perder esta conexão. E em algum momento ele vê alguma coisa muito ruim acontecer com o ente querido. O filho dele, que ele tinha quando era encarnado, sofre um acidente e fica internado muito gravemente, correndo risco de morte. Uma filha que é abusada sexualmente. A mulher que abandona tudo que eles construíram para seguir um outro relacionamento. Isso gera sentimentos negativos de ciúme, sentimento de injustiça, sentimentos de revolta. Quando esse espírito começa a irradiar esse sentimento negativo, essa negatividade, a vibração dele começa a cair, a energia vai ficando cada vez mais densa. E aí, no momento que ele consegue chegar no umbral, no plano espiritual, de alguma forma que ele sai, que ele se desconecta um pouco do plano material, ele vai se aproximar de quem? De outros espíritos negativos que vão induzir e fortalecer o comportamento negativo, até mexer na cabeça dele. Olha como o negócio é complicado. Existem ainda casos de espíritos que são sofredores, porque se a gente fizer uma classificação rápida, o espírito que acaba de desencarnar e não sabe para onde ir, o que está fazendo, é aquele espírito que a gente chama de sofredor. E por que a gente fala de sofredor? Porque ele tem fome, ele sente cansaço, ele não pode comer, ele não pode descansar, ele não tem essa condição. Então ele se aproxima das outras pessoas para sugar a energia delas para se sentir melhor. Ele faz isso mesmo sem ter noção do que está fazendo. Esse é o espírito sofredor. Depois disso nós temos o zombeteiro. O zombeteiro é aquele espírito que não tem compromisso com nada, mas ele gosta de pregar peças. O interesse dele é se divertir à custas dos outros. Se você pegar depois do zombeteiro, você já tem essa classificação de espírito obsessor, o quiumba ou mesmo espírito trevoso, aquele que já detém entendimento de energia, manipulação de energia e quer fazer o mal para as pessoas. Só para a gente ilustrar. Mas vamos pegar o caso de um espírito sofredor. Ele está perdido no mundo espiritual, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. E de repente ele se depara com uma falange de espíritos ruins ou negativos, quiumbas, uma falange de quiumbas. E esses quiumbas começam a minar a consciência dele, minar a vontade dele. Não, você tem que fazer o mal, você tem que fazer o mal. Olha, nós todos temos poder, você não tem, você é fraco, nós somos fortes. Tem um caso muito clássico na minha vida que eu vi
de uma desobsessão no terreiro de Umbanda, que quando foi puxado o transporte do quiumba, que a gente percebeu que não era um quiumba, o espírito falava assim: eu vou embora, não me bata, não me machuque. Por que você está fazendo isso com essa pessoa? Perguntaram ao espírito negativo. Ele falou: porque me prometeram uma capa e uma espada. Isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. É um momento interessante, porque mostra o quê? Mostra que o espírito ele só queria ser mais forte. Se tiver uma capa e uma espada, os outros espíritos vão me respeitar mais, eu vou ter mais poder, eu não quero mais sofrer, eu não quero ficar escravizado perante os outros espíritos negativos. Uma forma de dizer. Então, o que isso mostra? Que aquele quiumba, ele não era um quiumba em essência, só que ele estava sendo levado a tomar esse caminho. Por diversos motivos, pelo sofrimento, pela dor que ele sentia, essa coisa dessa influência negativa que ele estava recebendo todo o tempo. Então entenda que existem muitas formas de um espírito se tornar um quiumba, se tornar um espírito negativo. Eu contei aqui pouquíssimas situações. Existem milhares de situações que podem transformar o espírito em um quiumba. E aí fica a próxima pergunta: como age um quiumba? O quiumba ele faz o mal, quer dizer, para todo mundo que ele fizer o mal, ele consegue, a pessoa vai ter problemas. De uma forma geral, sempre que você estiver com um quiumba próximo de você, um quiumba colado em você, ou como as pessoas gostam de falar, quando o quiumba está engarupado. O que significa isso? Que o quiumba está em cima de você, tentando te infligir o mal o tempo todo. E ele começa por onde? Como é que o quiumba age? Qual que é o primeiro comportamento do quiumba? Mexer na sua cabeça. Ele vai mexer no seu mental. E ele vai conviver com você para entender o que é que te deixa bravo, o que te deixa triste, o que te deixa frustrado. Quando ele descobre essas coisas, ele vai tentar propiciar com que essas situações aconteçam ao seu redor. Por exemplo, você tem uma namorada e você é uma pessoa que já é ciumenta por natureza. E um dia você vai até a casa da sua namorada e ela não está. E você liga para ela, ela não atende o telefone. E às vezes o quiumba favorece essa situação para realmente despertar o pior dentro de você, a dúvida, o medo, os ciúmes dentro de você. E depois disso, uma situação que já não era agradável, o que o quiumba faz? Na sua cabeça era desse tamanho, o correto, a verdade era isso, ele transforma um problema desse tamanho, para que aquilo realmente vire um problemão, para que você se sinta mal. Por que ele faz isso? Por dois motivos, né? Primeiro, porque ele gosta de fazer o mal, mas tem o segundo, que eu acho que é o mais importante. O quiumba se alimenta da sua energia, mas ele se alimenta da sua energia negativa. Quando você está sentindo mal, triste, deprimido, irado, revoltado, injustiçado, frustrado, envergonhado, é nessa hora que ele consegue drenar a sua energia com gosto. E você passa a se tornar o quê? Uma fonte de energia, uma fonte de alimento para o quiumba. E aí você pode falar assim para mim: Deus me livre, Márcio, mas então se o quiumba chegar, ele já pode começar a mexer com a minha cabeça? Calma, não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que acontece. Para quem assiste o canal Umbanda de Boa, a gente já falou isso milhões de vezes aqui, ele só vai entrar se você abrir um espaço, se você abrir a porta, se você der uma brecha para a entrada do quiumba. Se você sente que o espírito negativo está atuando sobre você, se sente que existe uma pressão negativa sobre você, e você tomar uma providência, você pode evitar o pior, não tenha dúvida disso. Mas a base de tudo é manter-se equilibrado e manter-se sempre com pensamentos bons, falar boas coisas e praticar boas ações. Quando você faz esse tríduo de coisas, você deixa muito difícil a atuação do quiumba na sua vida. Eu já comentei também em outros vídeos, não existe quem não seja sujeito ao ataque de quiumbas, tá? Isso não existe. Eu sou a prova de quiumba, eu tenho o corpo fechado. Não, isso não existe, gente. Quem fecha o corpo é aqui. Fecha tendo bons pensamentos, tendo sempre uma energia boa, não alimentando sentimentos negativos. Lembrando que a vida da gente nos coloca por situações difíceis. Não vou falar que você não vai ficar triste, que você não vai ficar revoltado, que você não vai se sentir injuriado ou fracassado em algum momento. A situação é quanto você demora para você se recuperar. Você não pode ficar o tempo todo debruçado sobre esse sentimento negativo, deixando que isso te controle. Porque se o sentimento ruim te controla, você abriu porta, você abriu brecha. Para quê?
para que o quiumba entre, para que ele faça uma conexão na sua mente, para que ele te controle. Ele vai passar a ditar a energia, o seu sentimento. Se você está triste, ele vai fazer você ficar ainda mais triste. Se você está frustrado, vai fazer você se sentir ainda mais frustrado. A ponto que, se isso perdurar por muito tempo, ele passa inclusive a manipular a sua mente. Então, por isso que eu falo, a primeira coisa é você fazer a proteção. A proteção a gente faz como? Faz com a cabeça firme e o coração com o sentimento correto sempre. Lembrando que vamos ter problemas, mas nós temos que ter capacidade de resiliência. E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de você sofrer um impacto e voltar à vida normal pouco tempo depois. Capacidade de um objeto ter resiliência é a capacidade de se deformar e depois daquela ação ele voltar ao estado anterior. Então, eu acho que nós temos que ter essa capacidade de recuperação rápida, porque se não tivermos, tornamos-nos um campo fértil para os quiumbas trabalharem. E o quiumba, lembrando a você que dificilmente ele vem sozinho, viu gente? O quiumba ele vem com falange também. Não é que é um espírito negativo, que ele não tenha uma falange, que ele não tenha vários espíritos caminhando com ele, que ele não tenha uma liderança sobre outros espíritos negativos. Dificilmente você está somente sob a ação de um, sob a ação de uma falange. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas você fala para mim assim, mas Márcio, e se de repente realmente eu estou com quiumba, o que eu faço? Bom, acho que a coisa mais óbvia a se fazer, em primeiro lugar, é buscar um terreiro de Umbanda sério, onde você possa ter o atendimento de uma entidade que vai fazer o descarrego. O descarrego é o que? Remover todos esses espíritos, levando cada um para o seu determinado lugar, onde não posso mais trazer mais nenhum tipo de problema para você. Mas lembrando a você que só retirar espíritos não te livra da ação de quiumbas. Eu posso tirar aquele quiumba de você, eu levo embora, o caboclo, o preto velho, o Exu leva aquele embora. Perfeito. Só que se você não mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de sentir, você vai continuar com porta aberta e aquele quiumba foi, mas chegará outro ou outros para assumir o controle e te infligir a dor. Então, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Mas o mais ideal é procurar um terreiro de Umbanda. Ah, Márcio, eu moro numa cidade e não tem Umbanda. Eu não tenho onde tomar um passe, onde fazer descarrego. Olha, gente, aí você vai ter que fazer uso de outras coisas. O famoso banho de sal grosso, sempre do pescoço para baixo, pegando aqui, ó, do chacro-laríngeo para baixo, da nuca para baixo, jogar água com sal nos ombros e descansar. Banhos com ervas, por quê? A erva vai colocar axé, vai colocar energia positiva. E isso faz normalmente com que a energia negativa se afaste, com que aquela energia boa que você coloca com o banho de ervas sobre você passa a ser nocivo para o quiumba. E no primeiro instante ele vai até se distanciar. O banho de ervas pode sim ser um caminho. Mas eu falo para vocês, oração, firmeza, um banho de cachoeira no alto da sua cabeça, o banho de mar. Banho de cachoeira e de mar tem que ter objetivo sagrado, gente, objetivo de descarrego. Não pensa que você vai na praia, vai chegar no quiosque, pedir uma cerveja, vou tomar um banho de mar para me descarregar. Isso não é assim que funciona. Mas você pode usar o banho de mar, o banho de cachoeira, você pode ir para a mata, abraçar uma árvore, pedir que a árvore drene toda a negatividade que está em você. Você pode fazer uma oferenda para os orixás, banho de ervas, banho de sal grosso. Você tem que mudar a sua energia, tem que ter a força interna de mudar a sua própria energia, uma vez que eu estou baseado que você não tem Umbanda aí onde você mora. Mas existem outros caminhos. E como saber se eu estou enquiumbado ou não? Eu falo que eu tenho uma receitinha que funciona 90% dos casos. Eu falo que é uma coisa muito simples. Faz o Pai Nosso em voz alta. Então você começa lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Se você fez a oração até o fim, não significa que você não tenha quiumba, mas a chance é bem menor de você ter um obsessor com você. Agora, se você começa a fazer a oração e não consegue terminar, esquece a oração, parece que aquilo é cortado de alguma forma, mas que dá um branco em você durante a oração, aí eu falo para você que a chance de você estar enquiumbado, de ter um quiumba sobre você, é de quase 100%. Mas você pode sentir o quê? Você pode perceber, você está sentindo tristeza sem motivo,
Está vendo o mundo em preto e branco, parece que o mundo perdeu a cor, parece que nada tem mais aquele sabor, nem aquela comida que você adora não tem o mesmo sabor. Encontrar uma pessoa que você tanto gosta, parece que não é tão agradável mais. Isso são sinais de que você pode estar sob a ação de obsessores, sob a ação de quiumbas. Então você tem que prestar atenção nos inúmeros sinais que a espiritualidade te proporciona e buscar a ajuda que você precisa sempre que você sentir que algo está errado. E a pessoa fala assim: Márcio, mas se a pessoa não for um bandista, ela também pode ter quiumba, receber quiumba, ela pode ter ação de quiumba na vida dela? É claro que sim. Só que eu falo que cada um deve procurar o seu caminho de sagrado. Nós, umbandistas, vamos para os terreiros de Umbanda. Lá vamos receber a atuação das entidades de Umbanda, as forças de Umbanda, as linhas de trabalho, Exu, Caboclo, Preto Velho, Criança, Baiano, Boiadeiro, Cigano, Marinha, para eles fazerem o descarrego. Agora, se a pessoa é católica, ela tem que ir na missa ou procurar o caminho com o padre. Se a pessoa é evangélica, vai procurar o culto. Cada um com o seu. Na Umbanda eu garanto para você que funciona, porque eu fui liberto muitas vezes da ação de quiumbas, como hoje eu observo não somente as entidades que se manifestam através de mim, mas as entidades que se manifestam através dos nossos irmãos fazendo descarrego, fazendo limpeza, removendo quiumbas o tempo todo das pessoas e ajudando as pessoas a pensar melhor, a mudar suas vidas para se tornarem mais fortes, mais resistentes ao ataque de espíritos negativos e inferiores. Então, eu falo, cada macaco no seu galho, gente. Não adianta você querer levar ninguém amarrado na Umbanda. Se a pessoa for contrariada para o terreiro, até a ação da entidade de fazer um descarrego naquela pessoa vai ficar difícil, vai ficar prejudicada. Por quê? Porque ela não vai com o coração aberto, ela não vai com a fé necessária, ela não vai aberta a novas possibilidades, ela não vai, ela vai lá fechada. É a mesma coisa que você colocar alguma coisa dentro de um cofre e depois você fala assim, sem abrir o cofre, sem saber o segredo, retira o que está lá dentro. É o trabalho da entidade com relação a esse tipo de pessoa, que vai fechada, com o coração fechado, vai contrariada. Fica difícil para a entidade libertar a pessoa. Márcio, mas se eu sei que a pessoa está enquiumbada e a pessoa não me escuta, eu posso fazer uma oração por ela? Claro que pode. Eu só falo que devemos ter cuidados, alguns cuidados neste momento. Por quê? Porque se você firma uma vela na sua casa, lá na sua sala, na sala de estar da sua casa, firma uma vela, para o meu amigo que eu sei que está passando por problema, peço libertação, firma para Exu, firma para Caboclo, para fazer uma libertação nele, e de repente você pode fechar uma ponte energética com essa pessoa, e o quiumba que está com ela, ou a energia negativa que está com ela, vir em cima de você. Então eu falo assim, quando você for fazer esse tipo de coisa, procure campos santos. Procure lugares sagrados para fazer isso. Um terreiro, uma igreja, vai firmar vela no cemitério, firma vela preferencialmente fora da sua casa. Mas aí você fala assim, mas a vida toda eu firmei vela para quem precisou aqui na minha casa e não teve problema. Se você sempre fez isso e nunca teve problema, a chance de você ter um problema é pequena. Não significa que você não vai ter. Mas para quem é inexperiente em fazer isso, eu peço que tome cuidado com essas coisas. Tem uma coisa também que me preocupa quando se fala de quiumba, é das pessoas achar que só porque é quiumba, só porque é espírito negativo, que não tem inteligência, que não tenha poder. E isso é um erro gravíssimo. Porque toda vez que você subestima um inimigo, você tem uma grande chance de cair perante esse adversário, perante esse opositor. Quiumba não é porque é negativo que não tenha grande inteligência e grande capacidade de manipulação da energia, grande poder, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. O crescimento de conhecimento no espírito independe da orientação de bem e mal que ele carrega. Então o quiumba ele pode inclusive crescer dentro de conhecimento e de entendimento de manipulação da energia para fazer o mal. E é por esse motivo que sempre que num terreiro, quando baixa um quiumba, quando alguma entidade puxa um transporte e o quiumba se manifesta no médium, nós temos que chegar com respeito. Não que nós corramos algum risco, porque o terreiro tem as suas proteções. Existe uma corrente espiritual protegendo. Mas se você faltar com respeito com aquela entidade, pode passar muito tempo. O dia que ela se libertar, ela pode vir atrás de você. Então você toma cuidado, respeita. Ter firmeza não significa agir com falta de respeito com relação a essas entidades. E daí você pergunta para mim, mas Márcio, e quando os guias retiram os quiumbas, o que eles fazem com eles? Olha pessoal, a espiritualidade superior é sábia e ela vai saber conduzir cada caso, cada espírito negativo, cada quiumba, vai saber o que fazer com cada um. Mas nós vamos ter sim
de todos os quiumbas que são aprisionados, vamos dizer assim, dois grandes grupos. Um grupo que viu que a casa caiu e que já queria largar essa vida, desse caminho negativo, e ele se predispõe a querer aprender um caminho de luz, a trabalhar para o bem, a querer ser ensinado, e aí ele é encaminhado para acompanhar outros espíritos que vão tratá-lo não como um igual, mas como um aprendiz, para que ele possa crescer dentro do caminho da lei e da luz. E existem aqueles espíritos que são revoltados, que são ruins, que não querem conversa, esses têm que ser aprisionados. Mas Márcio, onde eles são aprisionados? Existem vários locais de aprisionamento no plano espiritual. O plano espiritual é muito vasto, gente, é muito maior do que o planeta Terra em si, se você parar para pensar. Então, existem lugares que nem o Mulu tem lugares para aprisionar espíritos. Se você pegar algum Oxóssi, tem lugares onde os caboclos e os pretos velhos aprisionam os espíritos. Existem diversos locais de encarceramento. É claro que cada lugar está mais associado ao tipo do espírito. Quanto mais trevoso ele for, claro que a prisão tem que ser um tanto quanto mais firme, mais segura. Para quê? Para evitar que esse espírito seja libertado. Porque, claro, um espírito negativo, como eu falei para você, um quiumba, ele anda em falange. Se você não prender todos e prender apenas um, a falange vai tentar libertar aquele espírito. Mas existem inúmeros locais de encarceramento no plano espiritual. Da mesma forma que os espíritos obsessores, quiumbas, que aceitam a querer iniciar um caminho de aprendizado, cada um vai acompanhar um tipo de espírito. Alguns vão acompanhar um tipo de Exu, outros algum tipo de pombagira, outros vão acompanhar pretos velhos. Cada um tem um nível de discernimento. Não existe um único caminho para todos, não existe uma escolinha, tipo uma pré-escola para quiumba, começar um caminho na lei e na luz. A espiritualidade respeita o entendimento, o tipo de energia e o conhecimento de cada espírito. Então a gente tem que entender que não existe receita de bolo para absolutamente nada, mas existem sim caminhos. Caminhos para aqueles que querem aprender e caminhos para aqueles que infelizmente continuam no interesse, no desejo de fazer o mal para as pessoas, que aí tem que ser o encarceramento, o aprisionamento. Não existe outra solução para esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala, mas e se eu estiver no terreiro, como é que eu reconheço se o espírito está ali incorporado, é quiumba? Como é que eu posso reconhecer se eu estou incorporando um quiumba ou não? Olha, gente, eu acho que a atuação da espiritualidade superior, ela é tão diferente da de um quiumba, que eu acho que é muito evidente. É claro que um quiumba, ele pode tentar se passar até por um caboclo ou preto velho, mas ele normalmente vai tentar ocupar o lugar de Exu. Por quê? Porque Exu tem um comportamento às vezes um pouco mais firme, um pouco mais endurecido, e para o quiumba fica mais fácil ele passar despercebido ali. Mas se você tem uma entidade, principalmente se for de esquerda, que fala palavrão demais desnecessariamente, que induz você a coisas erradas, por exemplo, você vai reclamar, meu casamento tá ruim, ele manda se separar da sua mulher, entendeu? Manda se buscar outras mulheres. Como teve um PTD recentemente que a pombagira indicou que chifre trocado não dói. Isso não é pombagira, gente. Ou é um médium que atravessou a entidade, ou é quiumba. Mas, Márcio, como é que a quiumba pode incorporar no lugar da entidade, do guia? Olha, pessoal, o processo de incorporação do espírito bom ou ruim é exatamente o mesmo. O que é que garante que você vai receber o seu guia verdadeiro, o seu guia de luz, e não um espírito negativo? O que você pensa e o que você sente no coração. Se você vai para o terreiro com alguma coisa contrariada, alguma coisa está pendente, preocupado, nervoso, triste, frustrado, isso tudo vai fazer o quê? Vai mexer com a sua energia. Sempre que a sua energia ela fica negativa ou baixa de vibração, os seus guias têm mais dificuldade de ficarem próximos de você, porque a energia deles é de alta vibração, a sua está lá embaixo, existe uma dificuldade de sintonia energética. Já quando você está com a vibração lá embaixo, quem tem facilidade de se aproximar? Os quiumbas. Tem que tomar muito cuidado. Para quem é médium, o cuidado tem que ser redobrado, tem que ser triplicado, porque principalmente quem é médium tem realmente essa perseguição. Primeiro porque o médium tem uma quantidade de energia muito grande, é uma fonte de alimento, de energia muito grande para quiumba. Segundo, que é o gosto do quiumba ver aquele que trabalha para o bem cair. Então, sempre que nós deixemos a vaidade e a arrogância tomar conta da gente, esse é o verdadeiro caminho da queda de um médium e da ascensão do quiumba. Você pode perguntar, mas você já viu algum quiumba em terreiro? Infelizmente já. E não foram poucos. Médiuns que eram maravilhosos, que se assoberbaram, que pararam de estudar, que começaram a acreditar que eles eram os bambambãs. E sem querer, sem perceber, eles diminuíram a vibração energética deles. E
e os guias verdadeiros acabaram se afastando. E outros quiumbas vinham e incorporavam falando que era o guia. Sei lá, vamos pegar um caso aqui. A pessoa recebia lá Exu Marabô. O Exu Marabô, ele se afastou. O quiumba vinha falando que era Exu Marabô. O cara recebia Pai Joaquim, o Pai Joaquim se afastou, porque era da vibração negativa. Aí o quiumba vinha falando que era o Pai Joaquim. Infelizmente já presenciei. E isso não é tão incomum quanto a gente pensa. Porque os médiums que não têm a cautela e o cuidado necessário consigo mesmo, aqueles médiums que não têm autocrítica, aqueles médiums que são arrogantes a ponto de pensar que já sabem tudo, que não tem nada mais para aprender, que se sentem a última bolacha do pacote, que deixou a vaidade subir a cabeça, esses médiums, infelizmente, eles caem nesse buraco. E digo mais, é difícil resgatar um médium quando ele entra nesse processo, porque é difícil para ele admitir perante a comunidade do terreiro que ele caiu e estava incorporando quiumba. Então o pai de santo tem dificuldade com o filho não aceita a ação do pai de santo. Normalmente o que acontece é esse filho sai do terreiro e vai buscar um outro terreiro. E às vezes vai seguir esse caminho de incorporar quiumba por muito tempo, se não abrir o coração, se não admitir que o erro é com ele. Porque se o quiumba está sobre você, não fale que veio de fora. Ah, Márcio, mas e se me mandarem uma feitiçaria aí, um quiumba que aceitou um pagamento para fazer maldade para mim? Mesmo assim, esse só vai entrar e vai assumir sua vida, vai se aproximar de você se você der brecha, se você baixar a sua energia. Senão ele não consegue. Não adianta, pode discutir isso o que quiser comigo. Eu percebo que quanto mais eu bato nessa coisa de orientar os médiuns a ter pensamentos bons, sentimentos corretos, fazer e falar coisas boas, isso ajuda com que ele se conecte com cada vez mais intensidade, com cada vez mais firmeza com seus próprios guias e protetores de luz, deixando difícil a ação e a aproximação dos quiumbas. Eu acho que tem uma pergunta que as pessoas fazem, mas eu já respondi, mas vou fazer questão só de dar mais uma pinceladinha. Quiumba pode evoluir para um espírito de luz? É claro que sim, mas para isso ele tem que querer. Se o quiumba não quiser, não dá como se fazer isso à força. Não, vem aqui, nós vamos amarrar e correntar para você virar um espírito de luz. Não dá para as forças de Umbanda, para as linhas de Umbanda fazerem isso com o quiumba. Ou ele manifesta o desejo de mudar e melhorar, aí ele pode evoluir sim. Mas se ele não quiser, não há nada que possa fazer ele mudar essa condição negativa que ele carrega. E por fim, pasmem vocês, tem gente que vai achar engraçado, tem gente que vai achar interessante e tem gente que vai achar absurdo o que eu vou falar. Eu conheci pessoas que falavam assim: ai, Márcio, eu rezo por todos os meus obsessores. Como assim? Ai, Márcio, nós não devemos ter misericórdia para com os nossos irmãos menos esclarecidos? Pessoal, se nós tivéssemos a sabedoria de entender e conhecer tudo, nós não precisaríamos da espiritualidade superior. Eu sou apenas um ser humano encarnado. Então eu não tenho capacidade para julgar, para entender se eu posso rezar por espírito obsessor ou não. O que eu faço? Eu entrego a condução desse espírito para a espiritualidade superior, para as forças de Umbanda, para as linhas de trabalho, para os guias. Eles sabem o que fazer. Agora, se eu estou rezando por um obsessor, coitadinho, para ver se ele consegue luz, de repente, é um espírito de muito poder, eu vou fazer só despertar a ira desse espírito e uma atuação ainda mais firme e poderosa sobre mim. Então tem que tomar cuidado, gente. Eu acho que você pode fazer oração em terreiro, em Campo Santo, em território sagrado, como eu falei, para todos os espíritos desencaminhados, todos os espíritos sofredores. Mas quando você fala de quiumba, rezar por quiumba, eu vou falar para você, não é uma opção. Você pode pedir para que a luz chegue aos corações de todos os espíritos perdidos. Rezar por um quiumba obsessor, um quiumba específico, pode até ajudá-lo. Eu não vou discutir isso. Mas na maioria das vezes você pode despertar uma ira ainda maior desse espírito ruim contra você. E eu falo para você, toma cuidado. Nessas horas devemos confiar nos caboclos, pretos velhos, nas crianças, baianos, nas linhas de trabalho da Umbanda, Exu e Pombagira, para eles tomarem as providências mais adequadas para cada espírito que a gente chama de quiumba. E este foi o vídeo de hoje, só gratidão, só agradece, galera. 8 anos de mãe de boa, a casa continua crescendo, graças a você. Gratidão, família! Se você não deixou o like no começo, deixa o like agora, dá aquela força, aquele fortalecimento. Deixa o seu comentário, fala sobre a sua história
com quiumba. Todo mundo vai ter um relato sobre o momento que estava enquiumbado. Tem muita coisa interessante. E lembra que tudo que você deixa de comentário, os outros que leem ajudam as outras pessoas também a terem um entendimento e um conhecimento para encontrar um caminho de libertação para elas também, certo? Então não deixe de comentar e não deixe de compartilhar com todo mundo. Se você lá no começo caiu de paraquedas, queria ver se o vídeo era bom, mas o vídeo é bom, então eu falo para você, seja bem-vindo, clica aí no botão de inscrever-se, agora torne-se um inscrito e clica no sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve, meu Pai Oxalá, Saravá, todos os orixás. Em especial me dirijo ao Pai Obaluaê. Pai Obaluaê, seja como Obaluaê, como Mulu, é o grande regente dos espíritos desencarnados, que sabe encaminhar os espíritos de bom coração, de boa energia, e também sabe reger e tratar os espíritos de má índole, os espíritos negativos e obsessores. Pai Obaluaê, o Senhor como regente de todas as almas, eu peço a vós, dai caminho e luz para todos os espíritos que desejam momentos melhores, que tenham em seus corações o verdadeiro desejo de crescer e evoluir. Ainda, Pai Obaluaê, aos espíritos negativos, malfazejos, sofredores, trevosos, zombeteiros e quiumbas, eu peço a você que dai a sua bênção sobre todos nós, para que esses espíritos tenham muita dificuldade de chegar até nossas mentes e nossos corações. No mais, Pai, fazer com que esses espíritos possam sim encontrar um momento onde possam ter dúvidas sobre o caminho que seguem, onde possam acalentar o desejo de mudar de caminho existencial, para que um dia possam também se tornar mensageiros e trabalhadores da lei, da luz e da justiça. Pai, no geral, a nós, fazer com que os nossos pensamentos, atos e palavras, que os nossos sentimentos dentro do nosso coração sejam sempre os melhores e os mais elevados, para que possamos nos tornar blindados contra a ação do negativo. E por fim, Pai, sempre que a vida nos colocar numa situação de dificuldade, que nosso sentimento negativo seja breve e que nós tenhamos condição de nos levantar rapidamente e retomar uma postura de alta frequência, de alta vibração, de energia positiva, para que possamos contar sempre com a comunhão, com os bons espíritos, com os guias de Umbanda e os guias de luz que nos acompanham o tempo todo. Que Pai Oxalá e Pai Obaluaê abençoe a todos e até a próxima.